Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilinho com vocês, meus amigos? Vamos lá para mais um vídeo aqui do nosso canal. E eu vou pedir para vocês não ligarem muito para minha cara inchada, para a voz rouca. Eu tô com uma sinusite braba, o negócio tá feio. Mas a gente não pode parar, então bora para cima. Esse vídeo aqui que eu quero trazer para vocês é um vídeo que eu tô devendo há muito tempo já, ó. Tem uma galera que me pede muito, o pessoal pergunta bastante sobre a plataforma Trader Evolution, né? A gente tem os vídeos, a série do robô de máximas e mínimas deu uma pausa, mas eu vou retomar a gravação do conteúdo. E antes de eu retomar de fato a gravação do conteúdo do máximas e mínimas, eu queria trazer para vocês uma coisa que a galera me pede muito, que é um arquivo ou um código modelo para fazer o envio de ordens aqui na plataforma da Trader Evolution. Então, eu vou mostrar esse código aqui para vocês. Esse arquivo vai estar em código aberto lá no nosso Drive. Então, você pode entrar lá no Drive, fazer o download do arquivo. Ele vai estar em código aberto tanto no Drive da Nelogica quanto no Drive da Trader Evolution. Nos dois ele vai estar disponível. E se você não adquiriu acesso ao nosso Drive ainda e gostaria de ter acesso a esse arquivo e a todos os outros nossos robôs, indicadores, setups, enfim, estratégias e tudo aquilo que está disponível lá no Drive, tá aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir daquele suporte maroto pra gente, tá bom? Lembrando que o acesso é vitalício, então você paga só uma vez, tem acesso a todo o nosso conteúdo, tem acesso a tudo aquilo que a gente já lançou, tá lançando e vai disponibilizar ainda. Se você adquiriu da Nelogica, você vai ter acesso a tudo aquilo que nós disponibilizamos para Nelogica. Se você adquiriu da Trader Evolution, tudo que a gente fizer para Trader Evolution. Se você adquiriu os dois, naturalmente você vai ter acesso a tudo que a gente disponibilizar tanto para Nelogica quanto para Trader Evolution, tá bom? Então, sem mais enrolação, eu vou adicionar aqui o robô no nosso Strategy Manager. Só para quem não sabe, essa aqui é a plataforma Trader Evolution. Para você abrir o Strategy Manager, você vem aqui em ferramentas e tem aqui ó, o Strategy Manager. Aí você clica nele, ele vai abrir essa janela aqui. Essa janela, quer ver? Eu vou fechar aqui só para mostrar que geralmente ela abre inteira. Assim, ó, ela abre tipo fora da janela, abre numa janela separada. Para você anexar ela aqui dentro do seu layout, você clica aqui nessa opção e vem anexar. E ele vai ficar como uma janela a mais aqui em cima, ó, como uma abinha aqui. Você clica, segura e arrasta. E aí ele vai ficar nesse menu para você poder colocar onde você quiser, em cima, embaixo, do lado, do outro. Eu gosto de deixar aqui, porque aí eu tenho uma visão do gráfico aqui, separado. Tenho o Strategy Manager aqui no meio e tenho as ordens em aberto, que eu vou mostrar para vocês o envio e como que as ordens ficam aqui depois que a gente liga o robô e faz o envio das ordens, tudo certinho, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, para a gente poder adicionar o robô aqui no Strategy Manager, você vem aqui, adicionar estratégia. Se você não tiver, você vai precisar importar isso. Então você vem aqui em importar e aí você localiza o arquivo DDL no seu computador e faz a importação do arquivo sem nenhuma dificuldade. Caso você vai pegar o arquivo em código aberto, o que você vai fazer? Você vai ter o arquivo .cs, que é o arquivo em C Sharp, beleza? Você vai vir aqui em ferramentas, Ivocode, você vai abrir o Ivocode, que é essa IDE aqui. Do mesmo jeito que a gente tem o editor de estratégias lá do Profit, a gente tem o Invocode aqui na Trader Evolution. E aí você vai copiar aquele código, ou você vai abrir esse código aqui no Invocode. Você vai clicar e arrastar, você está aqui. Você pode vir aqui em novo módulo ou em abrir, e aí você localiza aonde está o arquivo lá e tal, coloca na sua plataforma, coloca aqui no Invocode, e você vai ter esse arquivo de texto aqui, que é um arquivo em C Sharp, um arquivo .cs, com todos esses códigos aqui, com todas essas 335 linhas aqui de código para você poder fazer o envio de todos os tipos de ordem básico, né? Nada muito assim avançado, nada muito, nossa, de outro mundo, mas aqui a gente vai ter os envios de ordem a mercado, envio de ordem limite e envio de ordem stop, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que é o funcionamento do envio das ordens e depois vou mostrar o código, beleza? Então eu vou adicionar aqui a estratégia, modelo de envio de ordens, vou colocar aqui, a gente configura ele inicialmente, coloca o símbolo aqui, que no caso seria o ativo, vou colocar aqui no mini índice, só no minuto mesmo. E aqui, ó, a gente tem nos parâmetros da estratégia, aquele básico que eu falei no vídeo lá do máximas e mínimas. Então a gente tem um tipo de conta aqui, quantidade de contratos, preço da ordem, ordens stop, ordem limite, cada um com seu respectivo preço, o lado da operação, se é compra e venda, e aqui o tipo de ordem, e depois definir também um take profit, um stop loss, que seria a ordem oco, que a gente vai colocar e eu vou mostrar. E pessoal, lembrando que isso aqui é uma possibilidade, tá bom? Não é nada obrigatório, não é obrigatório você fazer o código desse jeito, não é obrigatório você seguir esse passo. É uma possibilidade. Meu, vai ter gente que vai fazer um negócio totalmente diferente do que eu fiz aqui e não tem problema. É só um jeito de você fazer o envio de ordens dentro da plataforma Trader Evolution de uma forma simples, cara. Pelo menos do jeito que eu entendo ser o jeito mais simples possível, tá bom? Sem nenhum segredo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou colocar aqui uma ordem de compra a mercado de um contrato. E aqui eu vou colocar um take profit de 10 e um stop de 30, tá bom? Só para a gente poder mandar a ordem.
beleza? E vocês vão ver que quando eu ligar o robô, quando eu apertar o play aqui, ele vai comprar, ele vai enviar uma ordem ao mercado, ele vai comprar e já vai setar o stop loss e o take profit. Então, pessoal, eu precisei dar uma pausa no vídeo aqui para poder revisar o código, porque ele não estava colocando as ordens de stop loss. E aí eu percebi que para mim poder colocar as ordens de stop, eu teria que fazer um caminho um pouco diferente, que vai fugir do propósito desse vídeo. Então, futuramente eu faço um outro vídeo com as ordens de stop. Já está no código, já está para poder fazer, mas aí depois eu tenho que colocar um outro caminhozinho lá para ele poder verificar a diferença de posição, quando muda de uma posição para outra, ele poder rodar a função para poder colocar as ordens de stop loss. Como eu falei no começo do vídeo, existem vários outros caminhos que você pode utilizar para fazer isso, mas o caminho que eu achei mais prático, mais convencional, infelizmente não se adequa ao conteúdo que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo aqui, que é simplesmente o envio das ordens, tá bom? Como você vai mandar ordem mercado, ordem limite e ordem stop, tá bom? Então, voltando aqui ao vídeo, só para a gente poder repaginar, tem aqui os parâmetros, eu vou colocar compra, se eu der play aqui, ele vai enviar uma ordem de compra mercado, beleza? Ele faz o envio da ordem normal. Se eu colocar ele como venda aqui, ele vai fazer uma venda. Se eu der play, ele vai vender a mercado, percebo. Aqui, se eu colocar agora o tipo de ordem, eu posso mudar para uma ordem, aqui no caso, limite. Lembrando que se eu quiser comprar, uma compra limite fica abaixo do preço e uma venda limite fica acima do preço, tá bom? Então, eu vou mandar uma ordem de compra limite. O preço está em 33 mil. Eu quero mandar embaixo, então eu vou mandar em 33. Eu vou mandar em 133 mil, vou mandar em 132.900 aqui, ó. 132, ops, 132.900. Beleza? Ele vai mandar uma ordem bem aqui nesse ponto. Se eu der play aqui, tá aqui ó, a ordem, 132.900, beleza? Vou mandar então uma ordem, no caso aqui seria uma ordem stop de venda aqui nesse preço. Beleza? Uma ordem stop de venda aqui nesse preço. Se eu der play, tá aí a ordem stop de venda. Mais uma vez agora a gente inverte. Eu vou mandar uma ordem aqui no 133,80. Vamos lá. Uma ordem de compra, stop no 133,80. Se eu der play, ele vai posicionar a ordem aqui. E a gente faz a mesma coisa numa ordem limite de venda. Se eu der play, ele vai mandar a ordem aqui. Rafa, o que acontece se eu mandar uma ordem stop? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Se a gente vier aqui e colocar aqui, por exemplo, 133,80, se eu mandar uma de compra, o limite, ele vai executar no mesmo momento que eu der play, ó, tá vendo? Porque a ordem stop, ela é de compra, uma ordem stop de compra, ela é executada sempre acima. Como o preço não tá aqui, então, né, vocês já sabem, eu já expliquei isso 300 milhões de vezes no canal. Qualquer coisa, é só dar uma revisada lá nos tipos de ordem, beleza? Então, vamos vir pro código agora, que é relativamente simples, mas eu montei uma estrutura, cara, bem bacana mesmo do código, só para vocês poderem ter ideia de como que é feito o envio dessas ordens. Então, cá estamos nós no InfoCode. A gente começa aqui com esse modelinho aqui, que é o construtor e tal. Nós temos os parâmetros de input. E aqui, galera, cara, copia, cola, pesquisa, dá uma olhada na documentação do Trader Evolution. Lá na pasta tem um arquivo XML do Trader Evolution de todos os exemplos que você pode ter aqui de input type. Se você pegar aqui, ó, colocar input type, ponto, ele vai carregar as sobrecargas que você pode utilizar dessa classe numerada. Então, tipo, tem vários modelos aqui que você pode utilizar. É bem completinho, é bem bacana mesmo. Então, tá aqui, esses são os parâmetros de input. Não vou, tipo, perder muito tempo aqui falando sobre isso, mas a gente tem aqui os tipos de conta, tal, tem a quantidade de contratos, o preço da ordem, que foi que eu mudei lá para vocês poderem ver, o lado da operação. Então aqui a gente já tem a série numerada order side, compra, venda, tem aqui o tipo de ordem, a mercado, ordem limite, ordem stop, eu deixei como padrão ordem mercado e tal. Temos aqui o que eu comentei com vocês do take profit, do stop loss, depois eu vou mostrar, vou fazer um outro vídeo. Eu vou construir com vocês junto o modelo mais eficiente que eu encontrei da gente colocar ordem de take profit e stop loss, tá bom? E aqui a gente tem umas variáveis universais básicas, que é o tipo de conta, instrumento, o bar data, o símbolo, o tick,
e uma trava de envio de ordem, que é para ele não ficar enviando ordem infinitamente, né? Tipo, esse aqui, cara, é igual o MetaTrader, tipo, não é igual o Profit que ele vai fazer um envio realmente uma vez a cada fechamento de tick e tudo mais, não. Cara, se você não colocar uma trava, se você não travar o envio de ordem, meu, ele vai enviando ordem, tipo, infinitamente, até chegar no seu limite de ordem, até, enfim. Então você precisa colocar essas travinhas aqui para que ele não faça tudo de forma recorrente, de forma repetida e não caia no loop. Aí a gente começa no código. O init, toda vez que você aperta o play, lá, bem aqui quando você aperta esse play aqui, ó, o init, essa função init aqui, ó, ela é executada. Então, toda vez que você dá play, ele vai rodar isso daqui. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar os dados da barra, beleza? Vamos pegar um instrumento, um símbolo, a conta e vamos pegar o tick. Vamos pegar o tick do ativo. A gente usa o instrumento manager, current, minimal tick size e tal. Isso aqui, cara, tem documentação lá. É bem tranquilo. E a gente coloca a trava para ele poder enviar a ordem, a gente libera o envio de ordem. Então a gente log sender ordem, a gente coloca ele como verdadeiro. E se poder colocar como falso também, tanto faz. Você só precisa fazer a correlação certinha. Então eu coloco ele como verdadeiro e roda a função process. Que a função process é que vai fazer o envio da ordem. Então eu tenho várias funções, tem função de envio de ordem, limite, mercado, stop. E dentro da função process eu coloco todo o meu esquema de envio de ordem, tá bom? Isso é importante. Isso é uma coisa que eu aprendi que eu, tipo, não sabia. E aí, o que eu fazia? Eu pegava no código, colocava no corpo inteiro do código um monte de coisa e ficava aquele código gigantesco. Na verdade, na programação orientada a objeto, você tem a facilidade de você não precisar escrever um código gigantesco para um monte de coisa. Você coloca as funções e você manda ele fazer a execução das funções. E dentro de cada função, você vai organizando o seu código de forma estruturada. Isso é muito melhor. Muito melhor. Tipo, fica muito mais prático mesmo. Tá bom? Então, por exemplo, aqui na função update, né, depois que o código é iniciado, ele vem aqui para update. A update ela vai rodar ou no tick a tick, ou no fechamento da barra, ou no histórico do gráfico. Então você pode fazer a configuração adequada aqui conforme você quer. Você quer carregar o histórico, você quer que ele no carregamento histórico ele faça tal coisa, você quer que no tick a tick ele faça tal coisa, você quer que no fechamento das barras ele faça tal coisa. Então aqui a gente tem eu coloquei esse aqui no fechamento da barra, né, que é sempre o tick status. Se eu pegar aqui, eu tenho isbarra, ishistory e isquote. Então, isbar é toda vez que fecha uma nova barra, ele vai executar o código. Ishistory é no histórico do código. E isquote é toda vez que tem uma nova cotação do ativo, ele vai executar o código todo de novo. No caso que está aqui no update. Eu coloquei para ser na barra, tá bom? Para que ele possa fazer a função process toda vez que fechar uma barra, mas isso aqui é só um modelinho mesmo, porque a ordem vai ser enviada aqui no init, ó, porque aqui no init eu também coloquei o process, então ele vai enviar, toda vez que eu apertar o play, ele vai... Se eu não colocar isso aqui, se esse process não tiver aqui no init, ele vai fazer o envio da ordem somente no fechamento da barra, entendeu? Então é só tipo, uma estruturazinha básica para vocês poderem entender mais ou menos. Porque às vezes você quer pegar esse código aqui e adaptar para uma estratégia sua, ou colocar um indicador aqui, ou qualquer outra coisa, e aí você sabe que se você quiser fazer o envio no fechamento da barra, né, quando o tick status for SBAR, você coloca o process dentro desse campinho aqui. Você coloca ele dentro dessa execução aqui, dessa condicional if, se o args, que é o argumento do tick status, toda vez que for o fechamento da barra, beleza? E depois da função aqui de update, a gente tem a complete, que é toda vez que o código é estopado, é encerrado, que é toda vez que você aperta o stop aqui, ó. Toda vez que eu aperto o stop, percebam que ele fecha a ordem e vai, no caso, também cancelar todas as ordens que estão em aberto. Né? Aqui eu tinha uma ordem, eu tinha uma posição no caso, né? Ó, eu tenho uma posição, quer dizer que eu estou posicionado. Você vê que eu não tenho nenhuma ordem aberta, mas eu tenho uma posição em aberta aqui, ó, minhas posições, eu estou posicionado. Tá? Se eu fechar aqui, por exemplo, colocar aqui para ele fazer uma venda, ele vai posicionar a ordem aqui em cima. Então eu tenho uma ordem em aberto, mas eu não tenho nenhuma posição, tá vendo? Se eu parar, ele vai cancelar essa ordem que está aberta também. Então existem duas coisas aqui na Trader Evolution que são importantes da gente aprender. Existe a posição e existe a ordem, tá? As minhas ordens que não foram executadas são ordens que estão em aberto. As minhas ordens que foram executadas, elas se transformam em posições que estão em aberto. Isso é muito importante a gente entender. Então, eu tenho aqui a função para cancelar as ordens pendentes e para fechar as posições que estão em aberto. Tá bom? Cara, isso aqui é muito importante, mano. Porque, tipo assim, vamos supor que você está num gradiente linear, por exemplo. E aí você para o robô. Mas você não manda ele cancelar as ordens que estão pendentes. Então, ele tem um grid de 10 ordens lá. Ele não vai cancelar, as ordens vão ficar lá. Então, tipo, vai ficar lá a ordem. Se o preço, por algum acaso, pegar aquela tua ordem, tu vai ficar vendido ou comprado aonde essa ordem estiver posicionada. Beleza? Então, você tem que ter em mente que toda vez que você encerra o robô, que você para,
você precisa fazer tanto o fechamento das posições que estão abertas, quanto o cancelamento das ordens que estão pendentes, beleza? Para você não ficar com nenhuma ordem pendente lá no gráfico, tá bom? Eu vou mostrar o código dessas funções aqui, é uma coisa bem simples, tá bom de se fazer. Então aqui a gente tem a função process. Então vamos lá, toda vez que eu tenho o send order como verdadeiro e o meu position size é igual a 0, e também isso aqui não é algo que é nativo da Trader Evolution, foram funções que eu criei para poder pegar o position size, que é o tamanho da minha posição. Então, isso aqui quer dizer que se o meu envio de ordem estiver desbloqueado, estiver ok, se eu puder mandar ordem, e se a minha posição for igual a 0, então o que eu vou fazer? Se for compra, se o meu order side, que está configurado aqui como parâmetro, ó, order side, for buy ou compra, no caso, ou venda, né, o lado da operação, então se ele for compra, aí eu tenho aqui, ó, se o tipo de ordem for a mercado, eu vou mandar uma ordem a mercado, uma market order. E aí eu tenho aqui os parâmetros de input, que é a quantidade e o lado da ordem, que está configurado lá nos parâmetros. E aqui, cara, você pode, como eu disse, isso aqui é um modelo, tá bom? Eu estou explicando a execução do código aqui do robozinho, só para vocês poderem entender mais ou menos a estrutura. Mas o importante mesmo disso aqui é a função market order, limit order e stop order, que eu vou passar mais pela frente. Só estou explicando a estrutura do código aqui antes para vocês poderem entender o que está sendo executado, tá bom? E aqui depois eu tenho, se tiver vendido e o meu tipo de ordem for mercado, aí eu tenho esses parâmetros aqui. Se for limite, eu tenho esses parâmetros aqui. Se for stop, eu tenho esses parâmetros aqui, beleza? E aí depois que eu faço essa execução, então percebam, ó, eu tenho aqui o lock send order como verdadeiro, faço o envio das ordens, verifico tudo aqui e aí eu coloco ela como falso, tá? Eu preciso fazer essa trava para que ele não fique enviando ordens infinitamente, tá bom? Isso aqui é importante, beleza? E aí, pessoal, eu tenho aqui várias funções que eu criei, tá? Deixa eu minimizá-las aqui, ó. A Open Price, que é para eu saber o preço de abertura da ordem. Tenho aqui a função de envio de ordem a mercado, ordem limite, ordem stop. Tenho aqui a função de tamanho da posição, que é a position size. Tem aqui a de cancelamento de ordens pendentes, que é cancel pending orders, beleza? Tem aqui a close positions, que é para fechar as posições. A gente tem aqui também essa normalized price, que é o preço normalizado, que isso aqui foi até o Charles, da própria Trader Evolution, que passou essa função aqui para mim, que é importante porque muitas às vezes, principalmente quando você trabalha com índice que vai de 5 em 5, ou em dólar que vai de meio em meio ponto, quando você envia ordens num determinado preço, o preço está quebrado, né? Você está enviando, por exemplo, no 133.402 e não no 33.400 ou 405. E aí, essa função aqui ela é importante para normalizar o preço, porque se você enviar no 412, ele não vai aceitar, porque é um preço errado. É um preço incorreto. Ele não vai fazer o envio da ordem, tá bom? Isso aqui é muito importante. Toda vez que você for colocar um preço para fazer o envio da ordem, você precisa usar essa função aqui para normalizar esse preço, tá bom? Não é igual o Profit aqui, você precisa colocar de fato o preço do fechamento. Por exemplo, ó, se a gente pegar uma VWAP, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui VWAP Bands aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo que, por exemplo, a VWAP, ó, ela não tá no 210, ela tá aqui, ó, no 209. Tá vendo? Eu não posso mandar uma ordem aqui no 209. Se eu mandar uma ordem no preço 209, ele não vai aceitar, porque não é um preço fatídico. Isso não tem como você enviar ordem no 209. Ou você envia no 205 ou no 210. Então é por isso que a gente usa aquela função lá de preço normalizado, tá bom? Normalized price, para que ele normalize o preço e faça o envio da ordem no preço correto, beleza? Isso aqui é muito importante, tá bom? Então, depois aqui a gente tem o posicionamento dos take e stop, das posições de compra e venda, tá? Que eu coloquei take venda, take compra, e stop venda e stop compra. Na verdade, isso aqui é para você posicionar o stop loss e o take profit das ordens. A gente não, como eu falei, eu precisava colocar um campo a mais lá para ele ver quando muda de posição, para ele posicionar assim que a ordem fosse executada. Mas eu preciso colocar um campo a mais aqui no código, e aí eu não vou fazer isso agora porque não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é mostrar essas três funções aqui, ó, principalmente de envio de ordem a mercado, envio de ordem limite e envio de ordem stop, tá bom? A criação dessas ordens aqui. O que que acontece? Quando você, aqui na Trader Evolution, quando você quer mandar uma ordem, você precisa usar eu não sei o termo exato para que se fala sobre isso aqui, mas a gente precisa fazer um ordem request. Isso aqui é coisa de programação orientada a objeto. Então a gente pega um ordem request, né? Eu tenho um ordem request, eu tenho um campo, uma estrutura que é responsável pelo envio, pelo requerimento, requisição de ordens. E aí eu crio uma nova requisição de ordens, nomeando aqui um request market, que no caso pode por qualquer nome. Eu coloquei request market porque é uma requisição de ordem a mercado.
Então, eu crio esse order request, dou esse nome, faço um novo order request para ele, e aí eu coloco essa estrutura aqui, cara, que é básico, é muito simples. É difícil no primeiro momento para você ver, mas depois que você começa a fazer, que você entende como é que funciona o processo, você percebe que é tranquilo, cara. Olha só. Se eu abrir o parênteses aqui, ó, vocês vão ver que ele me dá uma sobrecarga de elementos. Então, eu tenho aqui o tipo de ordem, tá? Que você pode ver aqui que é o order type é market. Tem o instrumento, aqui no caso que é o ativo que eu vou estar mandando. Tem uma conta que eu vou mandar. O lado, a quantidade. E aqui eu tenho o preço de limite e o preço de stop, que são duas anuláveis aqui. No caso, que eu não preciso colocar. Então, vamos lá. A princípio, para a ordem a mercado, eu defini dois parâmetros. Perceba que eu tenho aqui a public void. Esse public void aqui quer dizer que ele não vai me retornar nenhum valor, ele vai fazer alguma coisa. Então, esse void quer dizer que ele vai fazer, ao invés de me retornar um valor ou me retornar uma condição qualquer, ele vai fazer aquilo que está aqui no código. Então, eu tenho esse market order, eu tenho aqui dois parâmetros para essa função market order, que é o input quantidade, que está bem aqui, né, que eu coloquei um amount, ó, tá como input amount, tá vendo esse imp aqui é de input, e o amount seria a quantidade. E aí eu coloco ele bem aqui, eu defini o mesmo nome, mas isso não significa que ele vai carregar automático, não. Ele não carrega automático, tá? Tá só o mesmo nome aqui por coincidência para eu saber que esse input aqui é referente ao input que tá lá em cima, beleza? Ops. E aí eu defino o tipo de ordem, defino instrumento e conta. É por isso que tá aqui no init, ó, instrumento e conta, tá vendo? Eu já defino eles aqui no init para que o robô possa pegar essas informações e já ter isso de forma automática. Eu não preciso ficar colocando esse texto todo aqui, ó, instrumentmanager.current ou accountmanager.current. Eu posso simplesmente definir isso aqui aqui no init, tá bom? E sempre que eu der play, ele já vai pegar essa informação e ele já vai enviar essa sobrecarga aqui para o campo de envio de ordem, para o request, tá bom? E aí aqui eu tenho um order side, que eu posso definir também isso aqui como um parâmetro, não tem nenhum problema. E foi exatamente isso que a gente fez. Peguei aqui ó, o order side e defini ele como um parâmetro da função market order. Então, toda vez que eu venho aqui, ó, por exemplo, escrevo market order, se eu abrir o parênteses, percebo que ele vai me pedir o input, que é a quantidade, e vai me pedir também um order side. Então, eu posso colocar manualmente, posso colocar aqui simplesmente 2, e posso colocar aqui, ó, order side. E aí, se eu der ponto, ele vai me dar aqui as duas posições da ordem que eu quero, de compra e de venda. Entenderam? Fechar o parênteses, ponto e vírgula, pronto. Eu tenho aqui uma função de view de ordem a mercado criada, feita. Sem nenhuma dificuldade. Tá vendo? Então, assim, pode até parecer, talvez, a princípio, um bicho de sete cabeças, mas não é, tá bom? Definitivamente não é um bicho de sete cabeças, beleza? E, pessoal, para as ordens limite e stop, é basicamente a mesma coisa, tá bom? Não tem nenhuma diferença. Eu venho aqui, ó, tem uma ordem request limite. A única diferença para as ordens limite e stop é que aqui na ordem a mercado, como é executado no preço que está ali no book, então não preciso definir um preço específico, porque ela é a ordem mandada e no preço que está no book ali, na melhor oferta de compra ou venda, ela é executada. Já nas ordens limite e stop, não. Na ordem limite eu preciso colocar um preço, aí eu tenho aqui a função, o parâmetro price, tá? No qual eu vou definir aquele preço, que é o que a gente definiu nos inputs. E aqui na stop, eu coloco nulo como o primeiro preço de stop e como preço limite, e coloco o price como o preço de stop, que é o preço no qual eu vou enviar as ordens de stop, beleza? E aí, meus amigos, tem um detalhezinho que é o seguinte, ó, esse product type aqui, tá? Nas ordens, eu posso mudar, isso aqui é uma coisa do C Sharp, eu posso colocar características, eu posso colocar condições para os objetos que são criados. Então, por exemplo, se eu vir aqui no dicionário aqui, ó, e pesquisar por product type, vocês vão ver que ele vai abrir aqui vários exemplos, tá? Então, no order, eu tenho aqui, por exemplo, o product type da ordem, e vocês vão ver que eu posso mudar aqui, ó, intraday. Existem vários tipos, na verdade, existem três tipos que são os principais usados, que são esse aqui, ó, general e intraday. Na verdade, são esses dois, o general e o intraday, que são para o tipo de ordem conta demo, são para generar, eu vou usar aqui o general. Se eu for conta da BTG e Genial, conta real, eu vou usar o intraday. E se for real das outras demais corretoras, XP, Clear ou qualquer outra corretora que você utilize aqui, vai ser o general. Você vai utilizar esse tipo de envio aqui, tá bom? Então a gente pode utilizar aqui, tem como exemplo aqui, ó, order manager, blá, 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 e eu tenho aqui o product type. A gente pode simplesmente fazer alteração disso aqui, tá bom? E isso aqui eu estou alterando o tipo de produto que eu estou utilizando aqui na ordem. Se você não colocar isso daqui, ele vai utilizar como padrão o general. E eu não quero que ele use como padrão o general, porque se eu for usar uma conta real da BTG ou da Genial, eu preciso usar um intraday. Então eu tenho que definir isso aqui como uma característica que eu vou mudar aqui dentro do envio da ordem.
beleza? Aqui do order request, tá bom? E eu posso colocar aqui take profit, posso colocar aqui stop loss, tem vários argumentos que eu posso utilizar aqui para poder alterar, fazer alteração nas ordens. E aí, cara, olha na documentação que eu falei, lá na pasta da Trade Evolution, entra lá, que tem vários exemplos de envio de ordem, vários exemplos de código, de estrutura que você pode utilizar como modelo. E por fim, a gente tem aqui o stop order, que é basicamente a mesma coisa, né? Eu só, como eu comentei, eu só mudo aqui a questão do null e do price, beleza? Mas não tem nenhum segredo, basicamente a mesma coisa. E aí no final, né, depois que eu crio a requisição da ordem, faço uma nova requisição com os parâmetros, tudo mais aqui, coloco, adiciono, faço alteração aqui do tipo de produto e tal, tudo mais, eu pego o Order Manager, peço para ele fazer, se eu colocar um pontinho aqui, ele vai me retornar várias sobrecargas aqui que eu posso colocar, e aí se eu colocar no Send, ele vai fazer com que eu peça o envio da ordem, e aí eu preciso de um Order Request, que vai me retornar um trade result, tudo mais, coisa de programação orientada a objeto. Ele vai pedir para um order request aqui, que é o request que a gente criou, aqui, tá vendo? Ó? E aqui o próprio nome já diz que ele faz o envio de ordens de trade de forma síncrona. Para quem não sabe, forma síncrona é quando você espera a resposta do servidor. Então, se eu tenho um envio síncrono, eu mando o envio, aguardo o servidor me retornar. Quando o servidor me retorna, então eu tenho de fato a execução daquela ordem. Assíncrono, eu envio a ordem, não aguardo a requisição do servidor e continuo fazendo qualquer outra coisa que o código está fazendo, tá bom? Então, essa é a diferença de síncrono para assíncrono aqui nesse caso. E aí, meus amigos, temos todas as outras funções aqui que eu criei e que eu recomendo que você pegue isso aqui e estude, tá bom? Você pega isso aqui e faça, gaste um tempo com isso aqui que vale muito a pena, beleza? Que é a position size. Eu pego uma variável, coloco aqui, defino ela como zero, que é o tamanho da minha posição. E aí que eu crio uma lista de posições, tá bom? Eu crio uma lista de position, aí eu pego todas as posições, eu uso essa função aqui, ó, position manager.getPositions, e aí eu faço um for each para cada uma delas. Mais uma vez, eu poderia fazer isso aqui de uma série de formas, mas eu achei a forma mais emblemática essa daqui. Então, se o meu each position quantity aqui, que é a minha variável que eu vou utilizar para guardar cada uma das posições, aqui foi diferente de zero, então o que que eu vou fazer? Eu vou ver se está em compra e se o meu símbolo é igual ao símbolo do ativo que está corrente. Isso aqui é importante, porque se eu não usar isso daqui, ó, se eu não usar esse campinho aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai entrar na minha conta e vai pegar todas as ordens que estão abertas em todos os ativos, tá bom? Então, isso daqui é um filtro de ativo, tá? Eu posso utilizar isso aqui para separar as minhas ordens de dólar, de índice, de ações, de ativos, de opções, qualquer outra coisa, tá bom? Então, aqui, esse campinho aqui, essa linha, ela serve para diferenciar o símbolo, ó. Se eu pego todas as ordens, o instrumento, o símbolo, se for igual ao Instrument Manager, o current, o símbolo atual, aí eu tiro aqui a chave, né? Que se a gente vier aqui, você percebe que ele tem uma chave aqui, ó. Isso aqui quer dizer que é a série corrente, né? É a série atual do ativo que está trabalhando. Então, se eu tiro essa chave, e aí, se for igual, então eu tenho aqui o tamanho da minha posição. E para venda, o que que eu faço? Eu faço a mesma coisa, o mesmo filtro, só que eu coloco como menos um. E aí eu tenho retorno de menos um de valores negativos quando eu estou vendido e valores positivos quando eu estou comprado, beleza? Depois eu tenho aqui a função de cancelamento das ordens pendentes. E aí é basicamente a mesma coisa. Eu crio uma lista, só que não crio de position, eu crio de orders, tá vendo? Aqui. E aí é a mesma coisa, ó. Orders manager.get orders. Aqui eu tenho um position manager.get position. Então aqui eu tenho o get orders. E aqui, olha só, eu pego tanto as ordens de stop loss quanto de take profit, tá bom? Isso também é importante, porque às vezes você tem uma ordem de take profit ou de stop loss e a ordem vai ficar lá, cara. E aí quando ele subir, ele vai pegar naquela ordem e você não quer que isso aconteça, beleza? Então eu pego também essas ordens e eu faço para cada uma delas, eu vejo se as ordens estão nesse ativo. Aqui ó, a mesma coisa, orders, tal, eu vou substituir a chave, beleza? E eu vou ver se está no ativo corrente, se é esse ativo que o robô está trabalhando. Se tiver, eu vou mandar cancelar. E para posição a mesma coisa, position, tal, faço uma varredura nas posições, vejo se está no ativo corrente. Se estiver, eu vou mandar fechar todas as posições, beleza? Bom, pessoal, é basicamente isso. Eu não quero alongar muito esse vídeo, já tá grande pra caramba. Ah, preciso ver aqui, ó, do Open Price, que também não tem muito segredo, né?
Eu vou pegar a minha lista de posição, eu primeiro vou definir uma variável aqui, vou definir ela como valor zero, que vai ser o open price. Vou pegar a minha lista de posições, através do position, do get position aqui, tá bom? Vou fazer um for each para varrer todas essas posições que ele vai encontrar dentro dessa lista, beleza? Se a quantidade for diferente de zero, eu faço um outro filtro. Se estiver dentro do mesmo ativo, beleza? Se estiver dentro do mesmo ativo, eu vou pegar cada uma dessas posições, eu vou definir aqui, ó, a minha variável open price como o preço de abertura dessa posição. Como eu não tenho a possibilidade, aqui nesse caso, de ter mais de uma posição em cada ativo, então subentende-se que o meu preço de abertura vai ser o preço de abertura da única ordem, da única posição que está. Mas se a gente estivesse operando, por exemplo, em Forex, em contas Red, aqui eu poderia usar vários filtros para ele ter a abertura de posição, o preço de abertura de várias ordens do mesmo ativo, tá? Isso aqui já seria, obviamente, muito mais complexo, eu teria que fazer vários loops, várias coisas, para poder definir esse preço de cada posição. E aqui no Each Position, eu deveria colocar literalmente as posições, as mais variadas posições, os mais variados preços de abertura para cada uma dessas posições do mesmo ativo, tá bom? Isso aí a gente não trabalha aqui no mercado brasileiro, as contas são net, então não é uma realidade que a gente vai aplicar no nosso dia a dia, beleza? Mas com base nisso, eu pego então o preço de abertura da minha posição e defino aqui que esse open price eu vou utilizar lá na frente depois, ó, aqui para eu definir meu preço de take profit e stop loss. Eu não uso o preço ESC nem o preço bid, eu uso o preço de abertura da ordem porque dá diferença, tá bom? Às vezes a gente pega o preço ESC bid, aí vai com um ou dois ou três ticks a mais, dá diferença, né? Então por isso que eu pego o preço de abertura da ordem, literalmente mesmo, para poder definir o take profit e o stop loss também da ordem, beleza? No mais, é só isso. Eu espero que vocês tenham entendido, principalmente esses três campinhos aqui, ó, essas três funções de envio de ordem a mercado, envio de ordem limite e envio de ordens stop. Esse código aqui tá lá no nosso Drive, se você tem interesse, se você quer estudar, se você quer se aprimorar um pouco mais aqui, tá em código aberto, tá o arquivo CS lá em código aberto para você poder fazer os seus estudos, adaptações da forma que você quiser, tá bom? Espero que isso aqui adicione para você alguma coisa, espero que isso aqui some para você, tá bom? E que Deus abençoe muito a sua vida. Em nome de Jesus, eu espero que realmente isso aqui some para você de alguma forma, tá bom, meu querido? Tamo junto, bora para cima. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau.